Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres e, juntamente com Denise Vilaça, somos licenciados em Letras. Em nossa equipe, temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Raul Colasso, da Escola Municipal Professora Maria Tamar Leite da Fonseca. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será: por que precisamos estudar literatura? Pela minha experiência como um aluno universitário da área de letras, quando penso nas minhas aulas de literatura, muito foi falado sobre a inutilidade da arte, mais especificamente da literatura. Mas pela minha experiência como professor, quando eu penso no meu aluno de educação básica, que normalmente nunca teve contato extraescolar com literatura, e muitas das vezes o primeiro contato que ele vai ter é comigo, sobre essa arte literária, eu percebo que falar de uma inutilidade nem sempre é o melhor caminho, pelo menos nesse primeiro contato com o texto literário, para o aluno. Então, normalmente, eu tento trazer para ele algumas possíveis utilidades para que ele consiga ter o chão necessário para acessar determinados conhecimentos que só a literatura poderá trazer para esse aluno, né? Então, o primeiro texto que eu começo a trabalhar com os meninos para a gente pensar literatura, inclusive porque eles sempre me perguntam, né? Por que precisamos estudar literatura? Então, eu começo sempre com esse texto de Sérgio Vaz, que é um poema intitulado assim: Quem lê, chaveca melhor. Oficina de Poesia 1. Enquanto isso, poeta, me dê um bom motivo para ler. Quem lê chaveca melhor, moleque. Vixe, vou comprar uns livros de poesia amanhã. E foi aquele alvoroço. A menina no fundão. E nós, poeta, as meninas. Quem lê não aceita qualquer chaveco. Todas elas riram. Eu também. Fiquei rindo sozinho como um bruxo que acaba de lançar um feitiço. Quem lê enxerga melhor. Quando eu uso esse poema, eu sempre digo para eles que quem lê tem um mundo maior, tem mais possibilidades de escolha para a própria vida, né? E consegue ter mais possibilidade de acesso a conhecimento. Quando a gente se centra no texto, a gente percebe que quem lê tem mais argumento, porque o chaveca melhor justamente tem mais poder de convencimento, e quem lê também não aceita qualquer argumento, então problematiza as explicações que os outros nos dão, né? Pensando nisso, eu já consigo fazer um link com outro livro, que é de Ezra Pound, que é intitulado O ABC da Literatura, e nele a gente encontra a seguinte citação: a linguagem é o principal meio de comunicação humana. Se o sistema nervoso de um animal não transmite sensações e estímulos, o animal se atrofia. Se a literatura de uma nação entra em declínio, a nação se atrofia e decai. Quando eu falo isso para os meus alunos, eu quero mostrar para eles que a linguagem literária é a linguagem elevada ao mais alto grau possível. Ou seja, seria o maior tipo de exercício mental que poderíamos fazer. Então, se a gente não exercita o nosso cérebro, se a gente não treina a nossa mente, o nosso corpo vai se atrofiar, porque o cérebro, assim como qualquer outra parte do corpo, precisa ser treinado, precisa ser exercitado. Então, ler literatura faz a gente exercitar bem o nosso corpo, faz a gente ter uma mente saudável e um corpo também. Mais adiante, nesse livro, Paulo também vai dizer o seguinte, que um povo que cresce habituado a uma literatura é um povo que está em vias de perder o pulso de seu país e de si próprio. Então, um povo que não exercita o seu intelecto está fadado a ser subjugado, ou seja, está fadado a ser oprimido por seus governantes. Então, um povo que não aprende com seus enganos continuará a ser enganado. E isso também se vincula ao primeiro texto, né? Então, quando a gente está com a mente exercitada, é mais difícil que outras pessoas nos enganem. Além disso, uma outra possibilidade de utilidade que eu tento mostrar para os alunos é a partir de Antônio Cândido, no seu artigo, no seu ensaio intitulado O Direito à Literatura. Nele, Antônio Cândido vai dizer que a literatura ela tem um poder de humanização, né? Ela torna o homem humano. Então, o que é que seria isso?
Humanização, Cândido vai dizer que é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Então, tudo isso torna a gente humano. Então, é a arte, é o texto literário, é a literatura que vai fazer a gente desenvolver esses sentimentos, essa forma de pensar, essas problematizações sobre a vida, e isso é ensinável em alguma medida, não só pela literatura, mas dentro da escola. Então, a gente trazendo a literatura para ser estudada, a gente está abordando, né, todas essas possibilidades que a literatura pode dar ao aluno. Um pouco mais adiante, Cândido também diz o seguinte, que a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e semelhantes, ou seja, essa humanização é um entendimento melhor do mundo, né? E esse entendimento melhor do mundo, ele não só vem pela razão, mas ele vem também pelo sentimento, pelo entendimento de que a natureza, a sociedade e os semelhantes fazem parte de um todo. Por fim, eu queria deixar para vocês que é um poema de Mário Quintana intitulado SOS, que diz assim: o poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem a encontra salva-se a si mesmo. Então, em momentos difíceis da vida, momentos fáceis também, mas nos momentos mais difíceis, a arte pode nos servir de muleta, de amparo para sobrevivermos a eles. Então, agora com a pandemia, vimos que se não fosse a arte, muitos de nós enlouqueceríamos, né? Porque se não fossem os filmes, se não fossem as séries de TV, se não fossem os livros, se não fossem música, a gente surtaria, né, diante desse imprevisto que foi o ano de 2020. Então, quem encontra um objeto artístico que o lê, que também é dito por Mário Quintana, consegue salvar-se, né? Consegue achar uma espécie de tábua de salvação. Agradecemos ao professor Raul pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.